Cash 3 Melios nessa segunda, dia 27, fechou nos R$ 7,06. A gente começa a semana em uma ligeira queda de 0,84%. Nesse vídeo vamos estudar os principais pontos no gráfico semanal, que já é tradição aqui do canal Nuvens de Valores, e também vamos passar pelo gráfico mensal, já que essa semana é a semana também de fechamento do mês de novembro. Então vamos trazer os principais pontos da semana e do mês. Ressalto, são apenas estudos, não é recomendação de compra ou venda. O que a gente observa, a primeira coisa no gráfico, preço em relação às nuvens e às médias. A gente continua com uma nuvem futura vermelha, a gente continua fechamento abaixo das duas médias pretas, médias de 50 exponencial aritmética, abaixo da nossa média vinho, que é a nossa média lenta do Ichimoku, média muito importante aqui do nosso gráfico semanal. A gente gosta de ver os ativos de preferência, claro, o cenário ideal é quando, invertendo aqui o gráfico para mostrar para vocês, uma tendência quando a gente vê o preço acima das médias e puxando as médias para cima. A gente continua aqui abaixo das nuvens, abaixo das médias de 50, e na semana retrasada a gente tinha até tido um fechamento interessante quando fechou acima da média vermelha, que é a exponencial de 21, a gente fechou na região dos R$ 7,49. No entanto, final da semana, agora sexta-feira, a gente fechou nos R$ 7,12, ou seja, a gente voltou a fechar abaixo da vermelha exponencial de 21. A gente conversou durante a semana, caso fechasse abaixo da vermelha, não é interessante perder novamente a verde, já que a gente observa que a média rápida de 9, a Tenkan, ela até vem subindo nas últimas semanas e existiria uma possibilidade de uma região de suporte. Nessa segunda-feira, a gente já veio tocar, olha só que interessante, a média rápida do Ichimoku, a verde, está na região dos R$ 7,07, então trazendo aqui os primeiros pontos importantes para essa semana de Cash 3. O mínimo que a gente gostaria de ver, quem sabe um fechamento acima dos R$ 7,07, para a gente continuar com a hipótese de servir aqui como uma região de suporte do preço. Interessante, voltar a fechar acima da exponencial de 21, região dos R$ 7,31, R$ 7,32. Antes era o 7,36, vamos colocar aqui até R$ 7,32. Aqui, R$ 7,32, 31, mas é interessante aqui, de preferência, fechar acima, para a gente trabalhar ainda com uma hipótese do ativo só estar com movimento mais lateral, a gente vê a média rápida ainda subindo, quem sabe o ativo ainda pelo menos volta a tocar na média lenta do Ichimoku, mas a gente ressalta, ainda continua abaixo das nuvens, abaixo das médias pretas de 50, médias importantes que a gente gosta de estudar aqui do nosso canal. Interessante também, a gente vê a nossa linha de atraso, o Chico Span, essa linha plotada 26 períodos no passado. Interessante quando a gente vê pelo menos essa linha cortando acima do preço, para quem sabe a gente compreender como uma retomada do momento um comprador no ativo. Claro, não são condições ideais, ou seja, a gente não tem ainda essa linha acima das nuvens de Ichimoku, a gente não tem uma nuvem verde, mas o mínimo que a gente gosta de ver é fechamento acima da verde, vermelha e da vinho, para quem sabe trabalhar com curto prazo ou médio prazo mais movimento mais altista no gráfico semanal. Não é recomendação de compra, não é recomendação de venda, apenas retomando então os pontos importantes para essa semana. Fechamento de preferência na sexta-feira acima dos R$ 7,07, o mínimo que a gente gostaria de ver. Um fechamento interessante, pelo menos retomar a média vermelha exponencial de 21, então fechamento acima dos R$ 7,31, R$ 7,32. Trazendo rapidamente os demais indicadores, a nossa linha roxa IFR vem subindo nas últimas semanas, mas aqui no canal a gente vai conversar tanto sobre compra ou sobre venda. O mínimo que a gente gosta de ver acima do nível de 50 para encarar, quem sabe, o ativo com uma força, uma direção mais altista pelo nosso IFR. Então a gente ainda não cortou o nível de 50, por isso que ele está com fundo vermelho. A gente observa DMI verde acima do vermelho desde a semana de 6 de novembro. O DMI positivo ainda permanece acima do vermelho, bacana, diferente do que ele fez, olha só, em julho, que ele fez o cruzamento para cima, na outra semana, praticamente 1, 2 semanas depois, ele já devolveu. A gente pelo menos permanece. A única coisa que a gente não gosta de ver é o cruzamento DMI positivo acima do negativo. No entanto, a nossa linha preta DX segue enfraquecida, segue apontando para baixo, abaixo até mesmo do nível de 15, a gente pode considerar um movimento mais lateral no semanal, e é o que a gente observa aqui nas últimas semanas. Seria interessante de ver, quando a gente vê nosso IFR renovando os topos, cortando de preferência o nível de 50, até mesmo o nível de 60 para demonstrar mais força. DMI verde, de preferência, cruzamento verde acima do vermelho, de preferência, claro, acima do nível de 25,
E o nosso ADX apontando para cima, ganhando seu nível de 15, 20, 25 para demonstrar força no movimento, verde acima do vermelho, força no movimento altista, coisa que a gente ainda não vê, não tem como adivinhar o futuro. Pode ser que amanhã na terça-feira valorize 10, 15, 20%, pode cair 10, 15, 20%. A ideia do nosso canal não é adivinhar futuro, porque é impossível adivinhar futuro, é apenas tirar uma fotografia do presente, trazer e interpretar os indicadores para vocês. Então agora vamos passar também pelo nosso gráfico mensal, já que vamos fechar a semana. Ressalto, são estudos, estamos aqui na segunda-feira, dia 27, que a gente observa a mensal de Cash 3. Desde que começou a ter a média, nossa média rápida verde-limão de 9, primeiro mês aqui de julho de 21 até fechou acima, a partir do segundo mês, agosto de 21, ainda quando fechou na região equivalente a 67,80, já perdeu a média rápida. No mês seguinte, deixa pavio superior, ou seja, região de resistência no mensal, e o ativo perdeu aqui a média e se afastou cada vez mais da média. Veio a tocar na média em agosto de 23, quando tocou na média, ela estava rápida, a média rápida verde-limão nos R$ 10,21, e a média agora em novembro, média rápida do nosso Ichimoku, está na região dos R$ 8,52. O mínimo do mínimo do mínimo que a gente gosta de ver no mensal é pelo menos acima dessa média rápida, para depois a gente ver, quem sabe, acima da média vinho no semanal, algum zigue-zague ascendente, para a gente, quem sabe, encarar uma retomada aí, um movimento mais forte no ativo. Não tem como prever o futuro, mas é o mínimo que a gente gosta de ver. Então, retomando nosso mensal aqui de novembro da Cash 3, quem sabe o fechamento seria o ideal, claro, estamos muito longe, mas a gente traz aqui sempre os pontos ideais, por mais que estejam perto ou longe, mas seria ver o ativo fechamento pelo menos acima dos R$ 8,52. Aí durante dezembro a gente vai trazer novamente essa linha, a média rápida no mensal de dezembro, para a gente trabalhar com ela ao longo do mês de dezembro. A gente vai continuar trazendo sempre novidades para vocês no gráfico. Para quem gostou do nosso vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e estudem junto com a gente. E também estudem sozinhos, é importante sempre estudar para ser um vencedor na renda variável na Bolsa de Valores. Forte abraço e bons investimentos.